Bom dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, dia 16/6/2023. A nossa aula seguinte sobre o nosso projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Então, hoje a gente dá continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a psicologia dos consumidores. Então, o pequeno empresário ele tem que ficar atento à psicologia dos seus consumidores, das suas carteiras de clientes, a manifestação dos seus consumidores, como que os seus consumidores se manifestam. Então, nós temos algumas dicas importantes nessa aula de hoje, como que nós vamos fazer isso, como que é possível fazer isso. Então, é interessante a aula de hoje, não percam, temos informações riquíssimas que seriam favoráveis ao pequeno e o médio empreendedor, ao pequeno e o médio empresário. Tendo em vista que a psicologia ela está pertinente no nosso meio em todo momento, né? Hoje a relação entre as pessoas, a gestão de pessoas na empresa hoje representa mais de 80% do sucesso de uma empresa. Então não é pouco. Então no passado a preocupação era simplesmente a questão financeira, que essa preocupação ainda não deixou de ser. Porém, se acrescentou mais uma preocupação. Na verdade, a preocupação financeira ela existe, ela é pertinente, e além da preocupação financeira, o pequeno empreendedor tem que se preocupar também com a relação entre pessoas, a gente chama de gestão de pessoas. Como que nós vamos nos relacionar dentro da nossa pequena empresa, sobretudo com os nossos clientes. Aí a gente tem algumas dicas. Consumidor sobre distintas óticas. Então, como que eu como pequeno empreendedor, como que eu vou enxergar o meu consumidor, meu cliente? Então, nós temos, em primeiro momento, sobre a ótica da economia, sobre a ótica da sociologia, sobre a ótica da antropologia, o comportamento do consumidor, do meu cliente, e sobre a ótica da psicologia, que é o que nós vamos falar hoje. O nosso enfoque de hoje, da aula de hoje, é sobre a ótica da psicologia, comportamento do meu cliente, os sinais que o meu cliente deixa, onde eu possa possivelmente melhorar, onde eu possa criar estratégias para permanecer esse cliente na minha carteira. Isso é importante. Então, vamos lá. Psicologia do consumo, ou a psicologia do consumidor. A psicologia social é o ramo da psicologia que mais contribui para os estudos de comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor, comportamento do meu cliente. Como que eu vou analisar isso? Estuda os processos psicológicos dos indivíduos como seres sociais. Os indivíduos, os meus clientes, estão inseridos em uma sociedade. E essa sociedade, ela se manifesta constantemente, de maneira positiva, de maneira negativa. Então, a sociedade, ela é composta por seres humanos, por cidadãos, por indivíduos, por famílias, por grupos sociais, por classes sociais, e essa sociedade, ela está em constante mutação. Essa sociedade se manifesta. E os meus consumidores, os meus clientes, estão inseridos nessa sociedade, nessa manifestação social. Como que eu posso entender melhor o meu cliente para que possivelmente eu possa atendê-lo melhor? Essa é a proposta. Aí a gente tem necessidades, desejos e motivações. Uma necessidade, desejo ou motivo de uma força interna que impele o indivíduo a agir de determinada forma, proporcionando uma direção ao comportamento, ou seja, ao seu comportamento. Muitas vezes, os nossos clientes,
eles têm comportamento A, B ou C, né, por alguma razão. Quando as necessidades individuais não estão satisfeitas, cria-se um estado de tensão, gerando uma pressão interna para que o problema seja solucionado e a necessidade possa ser satisfeita. Então, a postura que nós temos como pequeno empreendedor, ou a postura que nós deveríamos ter, é sempre uma postura na busca de solucionar os problemas, de resolver os conflitos, sobretudo conflitos entre clientes e vendedores, né? São as duas situações que definem o meu mercado, que define a transação de compra e venda. Eu tenho um vendedor na minha loja, ou eu mesmo sou o vendedor, logo eu atendo os meus clientes. Mas sempre um cliente, ele pode não estar satisfeito. Quando eu entendo, eu percebo essa situação da não satisfação, automaticamente cria-se um estado de tensão. Conflito, cria-se um estado de tensão. Ou seja, a não satisfação do meu cliente cria-se um estado de tensão. Isso vai se gerar uma pressão interna. Quer dizer, a empresa, ela tem que ter maneiras, ela tem que ter meios para que essas situações, né, possam ser sanadas, resolvidas. Porque essas situações são situações que eu enxergo, que eu vejo do ponto de vista psicológico do meu cliente, né, do meu consumidor. Logo, eu preciso entendê-lo bem. Se eu percebo que o meu cliente não ficou satisfeito com aquele produto, com aquele serviço, logo eu preciso criar meios, maneiras, né, de sanar essa possível tensão, esse conflito. Porque não adianta eu pensar, olha, eu tenho uma carteira de cliente vasta, então se eu perder 1, 2 ou 3, isso não vai me fazer falta. Esse pensamento não é um pensamento que faz parte de uma boa gestão. Eu tenho que buscar a satisfação do meu cliente, nem se for à custa ou ao custo de perder naquele momento, de perder financeiramente, e posteriormente eu possa recuperar isso com a presença desse cliente na minha carteira. O mais importante é não perder o cliente. Até mesmo eu preciso fazer algumas correções, né? Eu preciso dar alguma garantia, eu preciso modificar aquela venda, aquela situação que não gerou uma satisfação para o meu cliente. Porque um cliente insatisfeito, ele leva, isso é um estudo, tá? Ele leva, consequentemente, 10 clientes ele tira da minha carteira. Então, veja, a questão não é tão simples assim. Eu vou perder esse cliente, isso não vai me fazer falta. Faz falta porque esse cliente, ele vai embora, mas ele não vai embora sozinho. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos meios de reclamações, nós temos o boca a boca, que é algo muito valioso dentro do marketing, dentro da propaganda, sobretudo. Então, nós precisamos conservar e proteger a imagem da nossa empresa e fazer de tudo para que aquele ou esse cliente não saia insatisfeito. Porque saindo insatisfeito, ele vai falar alguma coisa que desabona a nossa empresa, que diminua, que seja algo negativo para a imagem da nossa empresa. Isso não é bom, isso nos prejudica, não é fácil. Então, tem que haver uma preocupação com o cliente do ponto de vista psicológico, sim. Nós precisamos ter as possibilidades de sanar os conflitos. E como que nós vamos sanar esses conflitos?
Então, necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas, níveis mais rápidos de necessidades humanas relacionadas à manutenção da vida, incluindo a questão comer, beber, dormir, etc. Produtos e serviços associados às necessidades fisiológicas, por exemplo, alimentos básicos, alimentos saudáveis, remédios, equipamentos e ginástica, etc. Então, a gente tem algumas necessidades fisiológicas. Tá? Essas necessidades fisiológicas, elas fazem parte da relação do ser humano na sociedade. Necessidade de segurança. A necessidade de segurança, ela busca de proteção física e mental contra qualquer tipo de ameaça. Pode incluir garantia de liberdade física, proteção contra a violência, ausência de medo, angústia, etc. Produtos e serviços associados à necessidade de segurança, tais como imóveis, ouro, seguros, plano de saúde, plano de aposentadoria, sistema de alarme doméstico, carros blindados, serviços de rastreamento de veículos, cinto de segurança, extintores de incêndio, etc. Que são os produtos que possivelmente possa sanar uma situação de emergência. Produtos usados, né, de uma maneira, vou falar de uma maneira figurativa, né? Produtos utilizados para apagar a fogueira. Então, nesse caso, nós temos alguns exemplos aí. Necessidade de estima. Então, os nossos clientes também têm necessidade de estima. Busca a autoestima, assim como a da estima de outros, caracterizada pelo prestígio, respeito, conhecimento. Produtos e serviços associados às necessidades de estima. Por exemplo, carro de luxo, relógio de marca, joias, jatos particulares, uísque, são produtos caríssimos e de luxo, né? Produtos que buscam a necessidade de estima, etc. São exemplos, né, que a gente coloca aqui, simplesmente para ilustrar a nossa apresentação. Necessidade de autorrealização. A necessidade de autorrealização significa desejo do indivíduo de fazer pleno uso do seu potencial. Então, o cliente, quando ele adentra a nossa loja, a nossa pequena empresa, ele tem esse desejo. Então, ele tem o desejo de fazer o pleno uso do seu potencial. Ou seja, qual é o seu potencial? Aquele recurso financeiro que ele tem, ele vai investir, ele vai adquirir, ele vai comprar um serviço ou um produto, um serviço prestado ou um produto, né? Aquele potencial financeiro, e ele deseja que a sua autorrealização seja atingida. Produtos e serviços associados às necessidades de autorrealização. Quais são? Aquisição de novos conhecimentos, né? Fazer um novo curso. O conhecimento faz parte. Cursos, cirurgia plástica, viagens, esportes, museus, hobbies, etc. Então, aí nós temos alguns exemplos, né? Continuando, necessidade da autotranscendência. Necessidade de autotranscendência, que significa desejo de superar a própria individualidade e integrar-se à comunidade, servindo aos objetivos coletivos. Então, os nossos clientes sempre têm uma necessidade do grupo, do coletivo. Ficar atento a isso. Produtos e serviços associados à necessidade da alta transcendência, filantropia, obras de caridade, patrocínios de causas sociais e ambientais. Então, a minha pequena empresa ela pode estar associada a algum desses temas, né? Justamente para que faça campanha. Que a empresa ela precisa ter uma imagem, não se esquecendo sempre que a minha pequena empresa, que a nossa pequena empresa é uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica ela tem uma imagem e eu preciso cuidar dessa imagem frente aos meus clientes. Então isso tudo nos faz refletir como fazer isso, como que eu vou cuidar dessa imagem,
como com o meu cliente, do ponto de vista da psicologia, eu posso identificar as suas necessidades, os seus desejos e assim por diante. Então, nós temos alguns perfis da psicologia. Como que eu vou entender esses perfis psicanalíticos e motivos? Então, esses perfis sobre a psicologia dos meus consumidores, eles estariam nos seguintes segmentos: sensuais, perfeccionistas, desligados, sedutores e sociais. Então, são algumas dicas que tem aí sobre o perfil, né, psicológico dos meus clientes. Então, clientes sensuais, eles cuidam do corpo, da aparência, basicamente. Eles representam como? Quantos por cento? 25%. Os clientes que têm um perfil perfeccionista dão importância ao corpo apenas como forma de reforçar a sua força moral. Compram cosméticos apenas porque precisam. Os clientes desligados, seu ideal é o de passarem fisicamente despercebidos. Sedutores, né, aqueles que afirmam a sua existência por meio de que outros pensam deles. Os perfis sociais disputam a fazer todos os esforços necessários para valorizar os seus atributos. O corpo serve para expressar a imagem que desejam transmitir de si mesmo. Então, nós temos aí alguns perfis do ponto de vista psicológico. Motivos manifestos e latentes. Motivos manifestos estão de acordo com valores e normas sociais, sendo reconhecidos como legítimos. Motivos latentes, quando o indivíduo não reconhece ou oculta os motivos de que fato levaram a agir de determinada forma, por ação dos seguintes mecanismos: racionalização, supressão e repressão. Então, são os possíveis manifestos dos meus clientes. Mecanismos associados a motivos latentes: racionalização, justificativa para a determinação da ação, opinião ou atitude, de que não é verdadeira, mas é considerada aceitável do que a verdadeira. Então, nós temos aí um manifesto, né? Supressão ocorre quando o indivíduo tem consciência do motivo, mas nega ou oculta esse motivo. Repressão ocorre quando o verdadeiro motivo é considerado inaceitável pelo indivíduo, que reprime inconscientemente, podendo até mesmo desconhecê-lo. Então, aí a gente tem algumas dicas. E aqui a gente tem uma figura ilustrativa, né? Quais são os motivos manifestos e os motivos latentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Comprar um Mercedes. É um carro espaçoso, muito mais confortável, é um carro de excelente qualidade e desempenho. Vários amigos meus têm um Mercedes e estão muito satisfeitos. Esses são os manifestos, motivos manifestos. Os motivos latentes: este carro é uma prova tangível do meu sucesso. Então, veja, aqui já vai ser algo mais aparência social, os motivos latentes. É um carro poderoso e sexy, que me fará parecer poderoso. Então, aí temos a questão dos motivos latentes, né? São mais para a questão da aparência, né? Tem muitos clientes que prezam isso. Então, da minha carteira de clientes, eu devo entender quais são aqueles que vão ter os motivos manifestos, né? Que preza qualidade, que preza desempenho, que preza todas as obrigações da empresa, né? Da minha pequena empresa, cumprir os prazos, entregar o produto ou serviço com qualidade. Aí aqueles motivos latentes, talvez esse tipo de cliente
a minha pequena empresa não represente a maioria, mas sempre eu estou lidando com um deles, um ou outro deles, né, que se preocupa muito com a aparência. É importante eu ter este conhecimento. E aí a gente termina a aula de hoje. Então, essa aula de hoje, ela expôs algumas dicas no tocante a como lidar com a psicologia dos nossos clientes. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.